Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a alergia à proteína do leite de vaca, popularmente chamada de APLV. A alergia ao leite é uma situação muito frequente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Acredite-se que em torno de 2% das crianças vão ser alérgicas a leite. Então, isso causa muita repercussão. O diagnóstico de alergia a leite de vaca, ele é feito como qualquer outro diagnóstico de alergia alimentar, como eu já mencionei nos vídeos anteriores. E para fazer o diagnóstico correto, é importante que você distinga se a reação é mediada pelo anticorpo da alergia, a IgE, ou se não é uma reação que envolve o anticorpo da alergia e sim sintomas gastrointestinais. Isso é muito importante porque rotular uma criança alérgica a leite, você está colocando nela e na família um estigma que pode durar muitos anos e às vezes para sempre. Então é muito importante que a gente tenha certeza do diagnóstico e não aceite diagnósticos de suposições. Independente de ser alergia a leite ou a outro alimento, os sintomas de alergia alimentar, na grande maioria das vezes, eles se restringem à pele, ao trato gastrointestinal e ao trato respiratório. Rarissimamente, o trato respiratório sozinho é causa de alergia alimentar ou a leite de vaca. Por exemplo, um bebê cheador, que nós já falamos em outras ocasiões. Um bebê cheador que não tem mais nenhum outro sintoma de diarreia, vômito, distensão abdominal, que não tem erupção cutânea, não tem dermatite atópica, não adianta ficar procurando o diagnóstico de alergia alimentar. Rarissimamente isso vai acontecer. Hoje já diminuiu bastante, mas era comum no passado falar que a criança que está tendo otites de repetição é causado por leite de vaca. Isso hoje é uma situação que os alergistas e imunologistas não aceitam mais. Embora ainda você vai ver pediatras, otorrinos e nutricionistas ainda com esse conceito antigo, arcaico. Imagine só vocês que o sistema imunológico ele é dividido em compartimentos. E 3 grandes compartimentos respondem pela maioria das defesas do organismo. O compartimento mais importante é o sistema gastrointestinal. Então você imagina uma situação em que a proteína do leite passa por esse sistema que é altamente sofisticado e desenvolvido e não acontece nada. Essa proteína então cai na corrente sanguínea e passa pela pele, que é o segundo compartimento imunológico mais desenvolvido e não acontece nada. Aí continua no seu passeio pela corrente sanguínea e atinge o pulmão, que é o terceiro compartimento imunológico mais desenvolvido e não acontece nada. Depois de tudo isso, essa proteína chega no ouvido, que não tem um sistema imunológico muito desenvolvido, como os outros que eu já disse, e vai dar sintoma. Se você pensar friamente, é praticamente impossível, tem que ter muita fé para você ter otite de repetição induzida pelo leite de vaca. Então, muito cuidado com diagnósticos esquisitos, como dor de cabeça de repetição, convulsões, tudo isso já foi rotulado como sendo causa de alergia alimentar e não encontra respaldo na literatura.
Um dos temas que é muito discutido e controverso é a possibilidade do leite de vaca causar refluxo gastroesofágico. Isso, em tese, é possível, mas é muito raro. Refluxo não... Uma criança que tem refluxo, a maioria das vezes é refluxo fisiológico e não está relacionado à alergia alimentar, muito menos ao leite de vaca. Então, muito cuidado com o diagnóstico de refluxo sendo decorrente de APLV. Na maioria não é. No nosso grupo, nos últimos 10 anos, eu não lembro uma criança que nós realmente confirmamos que ela tinha refluxo por causa de alergia ao leite de vaca. Então, alergia ao leite de vaca, como toda a alergia alimentar, ela se divide naquelas alergias que envolvem o anticorpo do IgE e aquelas que não envolvem. Então tem que ter sintomas reprodutíveis, ou seja, toda vez que entra em contato com a proteína tem que ter sintoma. E no caso das reações que envolvem o anticorpo do IgE, as reações são imediatas, nos primeiros minutos, na primeira meia hora, no máximo até 2 horas. Quando você tem esses sintomas, você deve fazer, então, o teste alérgico ou a IgE no sangue para leite de vaca. Não há necessidade de fragmentar a proteína, dosar caseína, lactoalbumina, lactoglobulina. Isso, do ponto de vista prático no dia a dia, não adianta absolutamente nada e acaba onerando. Esses fragmentos da proteína são usados especificamente em pesquisa, mas pouca prática dentro do dia a dia da alergia clínica, de uma maneira geral. Não se esqueçam, aquilo que eu já disse na nossa conversa passada, que teste alérgico tem muito falso positivo. Então, simplesmente um teste alérgico positivo e uma IgE positiva para leite de vaca não é suficiente para confirmar o diagnóstico. Esse teste alérgico positivo tem que vir acoplado a uma história clínica onde existe uma suspeita real da alergia ao leite de vaca. Por exemplo, se você tem uma otite de repetição e vem um exame de sangue positivo para proteína do leite, isso definitivamente é falso positivo, porque, como eu já disse, a otite não causa esses sintomas. Bom, uma vez diagnosticado alergia ao leite de vaca, a gente sabe que 80% das crianças alérgicas a leite vão perder essa alergia. Quando que vai perder, não se sabe. Tem criança que perde nos primeiros anos, tem criança que vai perder lá com 8, 10 anos de vida, tem outros que perdem na adolescência e outros nunca perdem. 20% vai continuar alérgico a vida toda. E é importante um acompanhamento com um bom alergista para você determinar se esse paciente está ou não perdendo alergia. Uma das grandes discussões que se tem ao tratar um paciente alérgico a leite é qual o leite que eu vou substituir do meu filho. Antigamente, era muito comum receitar leite de cabra para alergia ao leite, que era uma bobagem. E de vez em quando a gente vê isso no consultório ainda, mas quando chega uma criança falando que era alérgica a leite e que ela toma leite de cabra, eu já sei que não é alergia à proteína do leite, porque 99% das crianças alérgicas a leite de vaca vão reagir com leite de cabra. E vão reagir com leite de mamíferos. Seja qual for, égua, tigre, onça, baleia, camelo, vai ter reação, a chance de ter reação, que a gente chama de reação cruzada, é muito alta. Então, a criança alérgica a leite, ela não pode tomar outros leites animais. Na minha concepção,
A melhor opção para criança alérgica a leite que envolve o anticorpo da IgE é sim o leite de soja. Nos últimos anos vem ocorrendo uma tentativa de denegrir a soja como se essa fosse a grande vilã do problema. Inventaram um negócio de fitoestrógeno, que é um estrógeno de planta, né, um estrógeno humano, e que isso poderia causar problemas malefícios. O leite de soja, gente, é usado desde 1950. Antigamente, nossas avós faziam mingau de soja para quem é alérgico a leite. Hoje, é praticamente impossível uma pessoa viver sem ter um contato com soja. Elas estão em todos os até alimentos industrializados. Galinhas, gado são alimentados com farelos de soja. Biscoitos, eles colocam a soja para aumentar o poder calórico. Então, se soja fosse retirado da humanidade, não ia ter alimento suficiente para alimentar a população mundial toda. E que me causa muita estranheza que essa campanha para denegrir a soja acontece na mesma época que começa a surgir os leites mais caros, industrializados, que causam menos alergia. Uma médica da USP, ela fez uma tese com um aluno dela de doutorado no Brasil, procurando saber quantas crianças que tinham alergia que envolve o anticorpo da IgE para leite e que também tinha alergia para soja. A doutora Cristina Jacobi, ela fez uma enquete em centenas de alergistas no Brasil, perguntando, você tem pacientes que têm alergia a leite de vaca e leite de soja junto, IgE mediada? Sabe quantos que ela encontrou no Brasil naquela época? 5 pacientes, não mais que isso. Então, é por isso, todas essas razões, que eu acho que o leite, muita gente fala que o leite denigre o leite de soja, mas nós, da nossa clínica, continuamos usando leite de soja como primeira opção em crianças alérgicas a leite de vaca e IgE mediada. As recomendações internacionais são que você deve evitar o leite de soja nos primeiros 6 meses de vida, justamente porque não existe muitos dados sobre essa segurança. Mas estudos recentes, robustos, mostram que a chance de efeito colateral é muito baixa e que nem essa recomendação não precisaria. Mas é muito raro também uma criança precisar de leite de soja antes de 6 meses de idade. Bom, depois do leite de soja, você tem as possibilidades dos leites industrializados, né? Que são leites que são à base de proteína do leite de vaca, mas eles são processados para fragmentar essa proteína do leite, e essa proteína fragmentada diminui muito a capacidade dela de desencadear alergia. Existem leites que são parcialmente fragmentados, que a gente chama parcialmente hidrolisados, ou semi-elementar, e eu posso dar exemplo Pregomin, Aptamil-Pept, Altera, Alfarré. Tudo isso são leites que são parcialmente hidrolisados. E 90% das crianças que têm alergia alimentar vão tolerar esse leite parcialmente hidrolisado. Então não há motivo para você de cara começar com leite mais caro. Esses leites parcialmente fragmentados, semi-elementares, eles têm, alguns deles vêm com lactose, que melhora o gosto, e outros são sem lactose. Melhora o gosto é muito importante, porque quanto mais fragmentado é o leite, pior é o gosto e diminui a aceitabilidade da criança. Então, é só em último caso que você precisa dar os leites à base de aminoácidos.
Aminoácidos são estruturas que compõem a proteína. Então a proteína é constituída de centenas de milhares de aminoácidos. Tá? E quando você pega esses leites semi-alimentares, você tem fragmentos de proteínas com vários aminoácidos. Agora, o leite à base de aminoácido é porque essas proteínas foram praticamente quase todas quebradas. Então, essa realmente é impossível de causar alergia. Mas esses leites são muito caros e muito ruins, né? O mais conhecido é o Neocate, mas a gente tem o alfamino, tem o puramino, tem vários outros que são a mesma coisa. Existe um abuso, existe um conceito que esses leites à base de aminoácidos são os melhores e já começa a receitar de cara, né? Não tem nada contra receitar de cara esses leites muito caros, mas não obrigue o sistema público de saúde a fornecer para o paciente esses leites muito caros, senão que ele não tenha passado pelo crivo de outros leites e que não tenha uma confirmação absoluta que a alergia ao leite está presente. Nós estamos tendo uma febre de pacientes com autismo falando que tem alergia ao leite e dando esses leites caros até 10 anos de idade que não tem nenhum fundamento científico. Uma pessoa que recomenda isso não resiste a 5 minutos numa discussão científica num congresso. Eu tive agora recentemente no congresso da Academia Americana de Alergia, o maior congresso de alergia do mundo, não teve uma palestra que falasse sobre autismo e leite de vaca. Então, em nosso serviço, é muito raro a criança chegar a usar esses leites à base de aminoácidos, Neocate, alfamino, puramino, etc. A última estatística que a gente tem nesses anos todos, nós temos 5 meninos atualmente usando Neocate. Então, realmente existe um abuso e essas famílias ganham do Estado, às vezes não perdem a alergia, continuam ganhando e vendem. Virou comércio. Basta você ir no Mercado Livre para você ver a quantidade de gente vendendo Neocate e outros leites à base de aminoácidos. Onde é que eles conseguiram isso? Porque tem um estoque e virou um comércio. Então, nós somos muito resistentes a usar Neocate e aquelas crianças que precisam usar esses leites semi-elementares e à base de aminoácido, até 2 anos de idade. Fora isso, não adianta dar mais. Os leites, hoje tem em divulgação na indústria de leites à base de aminoácido, você usar com 7, 8, 10 anos de idade. Isso não é para alergia alimentar. Isso talvez uma criança que tem um problema intestinal, foi operado, tirou boa parte do intestino fora, ou nasceu com má formação do intestino, talvez isso tenha sua indicação. Mas para alergia alimentar, depois de 2 anos, esses leites não precisam, porque depois de 2 anos, você não precisa de leite nenhum. Um bom nutricionista pode dar uma dieta sem esses leites caros e a criança ter uma vida normal, com um bom aporte de cálcio e tudo mais. Já as reações que não envolvem a IgE, que são sintomas gastrointestinais, essas reações, sim, é muito comum alergia concomitante leite de vaca e leite de soja. E nessas crianças, de uma maneira geral, nós não começamos com o leite de soja como primeira opção ao leite de vaca. A gente aí dá o leite semi-elementar, que a maioria das crianças vão tolerar sem maiores problemas e apenas 10% acaba precisando tomar os leites à base de aminoácidos. Vocês devem estar perguntando também em relação aos leites veganos. Tem leite de arroz, leite de castanhas, de nozes, leite de coco, que também são leites que podem ser utilizados, são bem balanceados, já foram liberados pela Anvisa. Eu posso dizer aqui que não vejo muita diferença entre esses leites veganos
em relação aos leites processados, semi-elementares e à base de aminoácido. O nosso nutricionista do serviço, que tem mestrado em nutrição e uma grande experiência em alergia alimentar, mais de 15 anos lidando com isso, o Dr. Marcelo Nogueira, ele gosta muito do leite de coco. Não é esse leite de coco que você compra no supermercado para fazer batida, porque ali tem leite de vaca nele. É um leite de coco próprio, que é relativamente gostoso, tenha balanceado os seus nutrientes. Mas no fundo, seja o leite vegano de coco, de arroz, de nozes, ou seja, esses leites semi-elementares, o resultado final é o mesmo. Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu gostaria. A alergia ao leite de vaca é uma coisa muito longa. Ficou faltando aqui falar com você sobre a dieta hiperaquecida, as vacinas orais, a prevenção, mas eu vou deixar isso para cada um desses temas para outros vídeos que vão vir a seguir. Então fique atento, inscreva-se no nosso canal de YouTube, curta os nossos vídeos e, se quiser, façam perguntas, não só no canal do YouTube, como na nossa conta do Instagram. Visite o nosso site www.pulmolab.com.br, que lá você vai encontrar essas e muitas outras informações que envolvem a criança alérgica e criança com doenças respiratórias. Você encontra o blog e também encontra na parte da pós-graduação essas informações que estão mais completas e certamente vão ajudar a você a cuidar do seu filho que tem alergia alimentar. Muito obrigado e até a próxima.